Ó, Wilson, antes da gente falar especificamente desta edição e vocês dois juntos falarem da ideia do crossover, contar um pouco sobre esse crossover, foi o primeiro, não foi? Antes de tudo isso, eu queria que você contasse um pouco sobre o fanzine Alegoria, cara, que foi um fanzine que se iniciou lá nos longínquos anos 80 do século passado. Conta pra gente isso aí, Wilson. É verdade. Na década de 80, depois que a Abril passou a publicar revista aqui em São Paulo, depois que a Ebal fechou, infelizmente, a vantagem disso foi que praticamente o centro cultural de quadrinhos veio para São Paulo. Sim. A Ebal era no Rio, né? Exatamente. E a Rio Gráfica também, né? A Rio Gráfica parece que mudou depois para São Paulo, o departamento de marketing deles, e ajudou a o quê? Basicamente ficar tudo aqui em São Paulo. E aí o pessoal que era fã de quadrinhos começou a se reunir numa loja que tinha aqui, que um colega lembrou, que era Muito Prazer. Exato. E como todo mundo se reunia na Muito Prazer, a gente tinha contato com revista nacional, atual e antiga, e também com alguma coisa de revista americana. Não existia muito ainda o pessoal da Devir, que trazia revista estrangeira, nem nada. Consequentemente, esse pessoal e mesmo o pessoal de outros lugares do Brasil começou a fazer fanzine. E cada um fazia o que achava mais legal. Tinha o pessoal que era fã de desenhar e escrever, tinha fanzine de roteiro, fanzine desenhado, tinha bastante fanzine de ficção científica, o Arquivo X e Jornada nas Estrelas dominavam naquela época. E aí eu resolvi fazer um fanzine sobre o que acontecia literalmente nas revistas americanas, porque a gente conhecia o quê? Metade das histórias. A gente conhecia, por exemplo, o X-Men, que já tinha saído aqui lá na JEP, na década de 60, e conheci o X-Men que saiu na RGE. A Abril ia começar ainda a publicar, e em 85 eu fiz o fanzine dos X-Men. Então, o primeiro foi dos X-Men, o segundo foi dos Novos Titãs, esse é o dos Novos Titãs, e era assim mesmo. Você pegava folha de sulfite, xerografava, datilografava, colava com durex ou com cola preta, xerografava a capa de revista, grampeava tudo e saía vendendo. Isso era o fanzine. Nós fizemos 5 edições e aí morreu. Com o começo dos anos 90, as revistas estrangeiras passaram a ter bastante popularidade, a Abril começou a publicar mais coisa da Marvel e Ebal, e eu também tinha outras coisas para fazer, né? Tinha que cuidar da vida. Exatamente. Aí eu fiz os 5 primeiros números e enterrei o projeto. Em 2022 eu desenterrei de novo com o número 6, mas em vez de fazer um fanzine sobre histórias em quadrinhos, eu fiz com histórias em quadrinhos. Então eu passei a publicar histórias que ou não eram muito conhecidas aqui, ou que nunca tinham sido publicadas. E essa é a gênese do Alegoria. Comecei com o número 6 e hoje estamos aí no número 44, que é o nosso crossover. Cara, olha só, de 2022 para cá, já saíram aí quase 40 edições. Esse homem não produz que nem uma máquina, né, ô Leandrão? Tá louco, viu, cara? É só... Eu falo, o Wilson é o exibido, além de ser negócio de ser mensal, ele ainda faz 2 capas por edição, né, cara? É impressionante. Ou 3, né? Ou 3, né? O caso do mensal foi uma curiosidade. Originalmente, quando eu ressuscitei com o 6 em 2022, tinha várias razões, mas a principal foi para ajudar um amigo que tinha um canal como você e lançava alguma coisa. Só que hoje, qualquer coisa que você faça relacionado com arte também está amarrado com a internet. E ele lança um projeto numa época e demora um pouquinho para lançar outro. E um colega falou, você precisa ter mais coisa para conversar com o público. Eu falei, que tal se eu ressuscitar a Alegoria para a gente ter conversa? Não precisava ser só sobre Alegoria, falar sobre quadrinhos, falar sobre filme, falar sobre qualquer coisa. Não deu certo, mas eu mandei imprimir e adorei da impressão preto e branco.
A tecnologia de impressão hoje é espetacular. Aí eu achei bacana e falei, eu vou continuar fazendo. E resolvi fazer todo mês. Quanto às capas, eu sou muito fã de capa. Quando você compra a alegoria, se você olhar na contracapa, ou vai ter uma ilustração antiga, ou vai ter uma capinha com um montão de capinhas outras nela, né? Então eu gosto muito de capa. Aí eu faço 2 capas para o leitor escolher a que mais gosta. Boa, bacana, simplesmente sensacional. Aliás, mostrei aqui, pessoal, ó, essa aqui da edição 44, né? Essa aqui, ó, é a minha capa, tá? Existe uma outra capa, o Wilson vai mostrar aí para vocês. Olha lá, aquela ali é a capa variante, ou essa é a variante, né? São 2 capas. Agora, pode falar. Atrás é a mesma ilustração. Linda essa ilustração, cara. Que, nossa senhora, isso aqui é maravilhoso. Nós vamos chamar essa capa, que é a capa A, nós vamos chamar esse personagem de Capitão Verde, tá? Por razões necessárias. Receita de bolo. Então, quando a gente falar Capitão Verde, vocês saibam que é esse personagem aí que chamava Capitão Outra Coisa na época e na revista. Ele tem o nome correto dele, tá? Tá correto, tudo como foi originalmente publicado, mas devido a algumas situações, como, por exemplo, o símbolo dele e o nome dele, o pessoal do YouTube pode reclamar com o canal, então, uma deferência ao Cássio, nós preferimos chamá-lo de Capitão Verde. Exatamente, mas na revista não houve alteração. Na revista tá tudo normal, tá bom? Perfeito. E aí, Leandrão, conta então você um pouco aí, que aqui a galera do canal já conhece a história da Heróis Esquecidos, né? Aliás, a gente vai ter que fazer aqui o Heróis Esquecidos TV, porque todo lançamento você vai ter que estar aqui trazendo as revistas, né? Mas conta aí, como é que começou a surgir essa ideia de trazer essas 3 histórias divididas aí nas 2 revistas? Cara, é que nem eu já falei aí em outras lives e tal, né? A iniciativa de fazer Heróis Esquecidos, eu devo isso muito ao Wilson, né? Que foi quando eu vi a retomada dele da alegoria no Gibi SP Festival, acho que a primeira edição, né? Que eu fui lá conhecer e tal, o Wilson e a Helena me convidaram para participar de um bate-papo, e aí eu reencontrei o Wilson lá, ele me mostrou. E já naquela época já tinha as 2 capas, era uma capa do Dítico, né? Eu acabei pegando essa, do Alegoria 6, né? E aí eu falei, que bacana, né? Isso aí e tal. É uma revista, né, cara? Assim, né? O pessoal usa muito esse termo fanzine, né? Essencialmente, continua mantendo o que é um fanzine de fato, né? Mas chamar a alegoria ou a heróis de um fanzine é até pejorativo, assim, porque o acabamento gráfico é outra coisa, né? Outra coisa, exatamente. É fanzine só no espírito, né? Exatamente, a essência é essa, né? E aí o que acontece? Eu tinha um projeto guardado já desde 2018, mas eu nunca tinha conseguido ter fôlego, né, e ânimo para tocar adiante. E aí, vendo a alegoria lá sendo publicada, lançada, né, e tão bem feita e tudo, aí eu comecei a trocar algumas ideias com o Wilson, né, e aí ele me deu várias dicas, me deu vários contatos, passou vários contatos, e foi graças a essa gentileza do Wilson que a Heróis se concretizou de fato, né? E aí, desde então, a gente sempre troca muitas ideias e tal, né? A gente sempre colabora com o outro, dando dicas e... por que você não lança tal coisa? Tô pensando em lançar isso. Você vai lançar? O que você acha e tal, né? Então, essa colaboração existe desde o início da Herói Esquecido 0 ainda, né? E aí a gente sempre cogitou, a gente podia fazer qualquer hora um crossover, né? Pula de uma edição, vai para outra, né, e tal. E aí, como tanto eu quanto o Wilson somos muito fãs, né, eu tô aqui, que nem eu falei, né, hoje eu vou ostentar aqui, né. Hoje você vai ostentar, depois é você que é exibido, hein, Wilson? É aí, só para provar o quanto eu sou fã dessa família aí, né. E aí, como eu sou muito fã do Capitão Marvel e do Capitão Marvel Júnior, né, principalmente, o Wilson até sugeriu, porque a gente não faz, né, o crossover, né, que foi um dos primeiros lá fora, para contar a origem do Capitão Marvel Júnior, né? E aí a gente acabou entrando num acordo, né? A primeira parte, que
seria a introdução do Capitão Verde aí, né, entre aspas e tal, e aí pularia para isso no Alegoria 44, e aí pularia para Heróis Esquecidos 4, né, e aí fala, vamos fazer sim, né, cara, vamos tocar isso aí. E aí, desde então, a gente tem trabalhado duro aí para ter as histórias prontas, né? E foi bem bacana a produção delas, porque o Wilson mandou a parte dele para eu dar uma revisada e tal, fiz algumas sugestões e tal, e eu fiz o mesmo com ele, né? As histórias do Capitão e do Júnior. Eu mandei para ele, ele revisou e tal, fez algumas anotações também. Então, para não ter nenhuma incoerência, assim, né, em relação ao batismo de personagens e tal. Então, foi uma... Não é só assim, a história não pula só de uma para outra, né? A gente realmente botou a mão na massa, né, para tornar isso aí concreto, né? E aí deu no que deu, né? O Wilson lançou a primeira parte, um pouquinho antes do evento, né, do GBSP Festival, que eu gosto de frisar sempre, assim como você, acho que é o evento de quadrinhos que eu mais curto, né, é um lugar muito legal, é um evento muito bacana, excelente. Tem um clima muito bom, assim, sabe, cara, uma coisa, o pessoal que tá lá é tudo pessoal do bem, assim mesmo, né, e aí eu oficialmente lancei a Heróis 4 lá no GBSP Festival, né, e comemora um ano de existência da Heróis Esquecidos, né? Que exatamente. O número 0 eu lancei lá no ano passado, né? Então, assim, foi um evento cheio de eventos pessoais, assim, né? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!